Cheguei na rodoviária de Lima. Vamos agora procurar onde que é que compra passagem para Paracas. Cara, que cena que tá sendo, meu. Eu vim do outro lado da cidade, nessa rodoviária, e não é daqui que sai o ônibus pra lá. Isso que eu odeio do Peru, meu. Tipo, são várias rodoviárias na cidade. E é isso que é difícil, meu. Vou ter que voltar pro outro lado da cidade agora. 4 da tarde e eu finalmente estou entrando no ônibus para Pisco, na verdade. Porque para Paracas tá difícil mesmo. Vai ser só mais tarde, então o Pisco fica do lado. Vamos ver se eu fico lá. É isso aí. Cheguei na rodoviária de Pisco e agora eu tô procurando saber como é que eu chego em Paracas, que é uma praia não muito longe daqui, deve dar uns 15 minutinhos. Ok, eu peguei um coletivo de lá da rodoviária. Coletivo é tipo um carro compartilhado aqui que eles falam. E cheguei aqui no centro de Pisco, na pracinha principal agora. E daqui eu vou pegar um outro coletivo, que é esses carros compartilhados aí, para Paracas agora. Eu paguei 3 soles nesse coletivo e eu acho que o próximo vai custar 5. Aí ó, como aqui eu achei muito barato as hospedagens, eu investi um pouquinho a mais e peguei um quarto só para mim por apenas 10 dólares. É apenas uma quadra da praia. Fala galera, hoje estou aqui numa cidade que chama Paracas, um pouco mais ao sul de Lima, pertinho aqui de Pisco. E eu vou dar uma olhada como são essas praias aqui da cidade. Mas para isso eu precisei alugar uma bicicleta, porque as praias são meio distantes umas das outras, né? De início eu já me deparei com uma grande área desértica, cheia de dunas, e eu vou ter que pegar essa estrada aqui agora por, sei lá, meia hora, e aí eu vou chegar num parque que tem várias praias, e eu acho que tem que pagar para entrar nesse lugar também. Cheguei no museu aqui de Paracas, que fica no meio do deserto. Parei para comer um snack. E eu vou dizer que esse passeio tá muito legal.
O único problema é que tá ventando muito e o vento tá indo exatamente contra eu, dificultando bastante, né? Pedalar aqui no vento não é fácil não. Cara, tô no meio do deserto agora. São 4,5 km agora, no meio do nada mesmo. Já dá pra ver a praia lá na frente. Finalmente! E essa aqui atrás de mim é a Praia Roja, Praia Vermelha. Não dá pra saber porquê, né? A areia é meio vermelha, dá pra ver ali. Agora uma grande duna e é muito íngreme, tive que descer da bicicleta, mas depois com certeza vai ser descida. Cheguei no topo da grande duna e daqui de cima só se vê deserto, nada mais do que deserto. Olha que interessante, por todo o caminho, beirando a estrada, olha só, muito sal empedrado.
quase chegando na próxima praia e eu me deparei com essa imensa duna na minha frente. Eu acho que é a maior duna que eu já vi na minha vida. Bom, cheguei na outra praia aqui e é linda também. Pena que aqui é inverno agora e tá meio frio, né? Vai entrar na água. Vamos lá, vamos continuar nosso tour de bike. Ihu! Tô chegando de volta aqui na vila de Paracas. E agora, vou aproveitar que eu tenho a bike alugada, vou dar uma voltinha na vila para conhecer, né? E ver a praia de Paracas. Esse é o centrinho aqui de Paracas. Tem uma prainha bonitinha. É uma vilazinha pequena, né? Bom, está muito bom aqui em Paracas, mas hoje eu vou continuar a viagem para Ica. É apenas 1h30 ou 2 horas daqui, no meio do deserto. Vai ser uma experiência incrível. Estou aqui na pracinha agora, esperando o horário do ônibus. Comprei a passagem para as 4h30 da tarde. Já almocei. Ainda falta mais 1h30 para o ônibus. Eu não tenho o que fazer mais.
Cheguei em Ica agora e foi uma viagem de apenas 1h30. Agora eu tenho que ir para um lugar na cidade que é praticamente considerado um oásis, cara. É um bairro da cidade que é no meio de umas dunas. E eu vou ter que pegar um táxi, um tuk-tuk, alguma coisa, Uber agora. Então, eu tava lá em Paracas, e Paracas é uma cidade no deserto, né? É uma cidade no deserto com a praia, porque é no litoral. Mas agora eu vim pro meio do deserto mesmo. Então, esse lugar que eu tô indo se chama Huacachina. Mas se eu for andar até lá, dá 1 hora caminhando. E os táxis querem cobrar muito caro. E Uber não tem nenhum disponível no momento. Por enquanto estou indo a pé até lá, mas se eu conseguir Uber nos próximos minutos, né, eu vou de Uber. Acabei pegando um tuk-tuk que me cobrou 7 soles para me trazer até aqui em Huacachina e já cheguei. É meio que fora da cidade de Ica, dá uns 15 minutos de tuk-tuk. E é meio que uma vilazinha bem pequena no meio das dunas, cara. Mas infelizmente para poder ver melhor só amanhã mesmo. Então, amanhã que nos aguarde. Fala galera, acabei de acordar e esse aqui é o quarto, tem 8 camas, mas novamente tive muita sorte, só está eu no quarto aqui. Colchão confortável e fica bem no centrinho do vilarejo aqui. E olha só como que é o teto da cozinha, ó. Tudo cheio de buraco, ó, porque nunca chove aqui. Bom, logo ao sair do hostel, eu já me deparei com essa imensa duna que cerca toda a cidade. Interessante que pintaram esse prédio aqui da cor da duna, né? Vai parecer que é a duna, eu acho. Aqui eu cheguei na laguna. É uma vilazinha bem pequena, com essa laguna no meio. Eu acho que tá bem cedo, não tem ninguém, cara. Bom, bem cedo não tá, né? Tá cedo pro Peru. Eu vou tentar subir a duna agora para ver como que é a vista de lá de cima. Que pagar 3 soles e 60 para entrar aqui nessa área que é as dunas, porque segundo eles dizem é uma área, é uma reserva, né? Uma área protegida. Tem vários carros que você pode pagar para fazer passeio pelas dunas, né? Mas eu vou subir andando essa duna maior aqui.
Nossa, eu já tô bem alto, cara. E olha que eu tô na metade da duna, meu. E vai chegando aqui bem no alto, ela vai ficando muito fofa. Então você dá um passo, volta 1 metro. Dá outro passo, volta 1 metro. Não é fácil. Ficou tão alto, tão íngreme que chega a ficar perigoso se cair aqui, viu? Tô quase chegando. Já estou subindo essa duna faz uns 20 minutos. Cheguei do topo da duna e agora estou andando bem na beirada dela até o outro lado, paralelo com a vilazinha. E agora o sol saiu, tá fazendo um solzinho legal agora, até esquentou mais.
É isso, tô descendo já, porque já estou ficando com fome. Comendo demais ultimamente. Coisa mais linda esse lugar, meu. É um oásis, né? É vida no meio do deserto. É, tinha um pouco de areia no meu tênis. É, essa vila tem um cenário realmente único, cara. Você consegue ver assim uma paisagem de deserto com um lago. Então, essa vila é tão pequena que ela é basicamente essa lagoa, né? Que a rua principal dela, ela é uma ruazinha em volta da lagoa. E não tem muito mais do que ver além dessa ruazinha em volta da lagoa, né? E subir nas dunas, né? E mais tarde eu vou subir na outra duna que fica do outro lado da vila. Com certeza de lá eu vou ter uma vista diferente, né? Da lagoa e da vila. De entrada vem um ceviche e depois vai vir um prato principal, que é um peixe com arroz e uma saladinha e mais um refresco ali. Eu tô pagando tudo 30 soles. Bom, agora fim de tarde, eu tô subindo a outra duna, que é do outro lado da cidade, da vila, né? Para ter uma visão diferente. E também porque não tem mais nada para se fazer aqui nessa vila. Então essa duna aqui não é tão alta como a outra, né? Sorte minha. Mas parece ter uma vista daqui melhor.
completando mais um lindo dia no meio do deserto. Amanhã vai completar 2 dias que eu estou aqui. E eu acredito que 2 dias é mais do que suficiente para ficar aqui, sabe? É apenas uma vilazinha no meio das dunas. E eu acho que é um tipo de lugar que você tem que vir se você está querendo descansar, entendeu? Porque não tem muito o que fazer aqui. O que tem que fazer aqui é isso aqui, ó. Sentar nas dunas e apreciar a paisagem. E agora eu vou descer para a vila. O que eu queria mesmo é ter uma prancha agora para descer surfando essas dunas aqui.